Então, retomando aqui outra leitura do mesmo pensador francês, Jean-Jacques Rousseau, estamos também pensando na próxima, porque sugeriu essa porque é um assunto semelhante ao que iríamos ler, que seria 6 lições sobre o sonho e o sentido de Jacobson, um texto primoroso e raro também, porque está esgotado, muito difícil de encontrar e queremos deixar registrado. E então aqui um esboço, né, um prefácio, a gente vai ler aqui, ensaio sobre a origem das línguas. E aqui é uma parte interessante sobre música, é um texto com vários capítulos, tá? Então, interessante também do Rousseau, é um texto primoroso. Acabamos de ler o discurso sobre as ciências e as artes, e agora aqui o ensaio sobre a origem das línguas. Aqui o esboço de prefácio. Trata-se aqui de um excerto do projeto de prefácio escrito por Rousseau em 1763 para uma publicação em um único volume do ensaio, acompanhado de outros 2 textos, da imitação teatral e O Levita de Efraim. Da imitação teatral e O Levita de Efraim. Guillaume Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, estadista francês, protetor dos filósofos no antigo regime. Aqui, o ensaio sobre a origem das línguas era de início um fragmento do discurso sobre a desigualdade, obra da qual foi cortado por ser demasiado longo e não caber nela. Retomei-o por ocasião dos escritos dedicados aos erros do Sr. Rameau sobre a música, e exceto por uma palavra ou outra que suprimi, pareceu-me corresponder perfeitamente ao volume em que agora consta. Ciente, contudo, do ridículo de dissertar sobre línguas, quando mal se conhece uma, e insatisfeito com o fragmento, havia decidido suprimi-lo por considerá-lo indigno da atenção do público. Um magistrado ilustre, porém, que cultiva e protege as letras, tinha opinião mais favorável. Submeto-me de bom grado a ela, como de resto seria de esperar, e ofereço este ensaio, que não ousaria publicar à parte, como um reforço aos outros 2 escritos que o acompanham. Aqui, Guillaume Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, estadista francês, tá? Protetor dos filósofos no antigo regime. Dos diversos meios de comunicar nossos pensamentos. Capítulo 1. A fala distingue o homem dos outros animais. Aqui a nota. A seção similar se encontra em John Locke, Ensaio sobre o Entendimento Humano, de 1704, livro 3, parte 1, capítulo 1. Tal é o pressuposto da gramática geral, ciência que Rousseau irá pacientemente subverter ao longo do ensaio. Ver Bento Prado Júnior, A Retórica de Rousseau, Organização Franklin de Matos, segunda edição, São Paulo, Unesp, 2019, parte 3, capítulos 1 a 3. A contraparte dessa humanização da linguagem é a constatação do silêncio dos animais, o que, por sua vez, leva à discussão acerca de sua inteligência, de seus sentimentos e de suas ideias. Hume, Buffon, Condillac, Diderot, Leroy. Uma introdução a esse problema é oferecida por Elisabeth Badinter, Le silence des bêtes, La philosophie à l'épreuve de l'humanité, À l'épreuve de l'humanité, Paris, Fayard, 1998. Van de Witt aqui. Por fim, a meio caminho entre esses polos, a voz humana, o silêncio animal, situa-se a discussão de Lévi-Strauss na abertura do primeiro volume das Mitológicas, O Cru e o Cozido, tradução de Beatriz Perrone Moisés, São Paulo, Kozak Knife, 2004. A fala distingue o homem dos outros animais. A linguagem distingue as nações entre si.
não é possível saber de onde um homem vem antes que ele tenha falado. O uso e a necessidade ensinam a cada um a língua de seu país. Mas o que faz com que essa língua pertença a seu país e não a outro? Para dizê-lo, é preciso remontar a uma razão qualquer de origem local e que anteceda os próprios costumes. Pois a fala é a primeira instituição social e deve sua forma unicamente a causas naturais. No instante em que um homem foi reconhecido por outro, como um ser sensível, pensante e semelhante a ele, o desejo ou a necessidade de comunicar-lhe seus sentimentos e pensamentos o levou a buscar meios para fazê-lo. Esses meios só podem ser extraídos dos sentidos, únicos instrumentos que um homem tem para atuar sobre outro. Eis, portanto, a instituição de signos sensíveis para expressar o pensamento. Os inventores da linguagem não fizeram esse raciocínio, mas o instinto lhes sugeriu sua consequência. O instinto sugeriu suas consequências. Os meios gerais de que dispomos para atuar sobre os sentidos de outrem são dois, a saber, o movimento e a voz. A atuação do movimento é imediata, pelo toque, ou mediada pelo gesto. O primeiro, que tem como termo a extensão do braço, não pode ser transmitido à distância. O outro vai tão longe quanto alcança o raio da visão. Assim, para homens que vivem em dispersão, a vista e o ouvido são os únicos órgãos passivos da linguagem. Embora a língua do gesto e a língua da voz sejam igualmente naturais, a primeira é sempre mais fácil e depende menos de convenções, pois os objetos impressionam mais aos nossos olhos do que aos nossos ouvidos, e as figuras, além de mais variadas que os sons, são sempre mais expressivas e dizem mais coisas em menos tempo. O amor, costuma-se dizer, foi o inventor do desenho. Ele poderia também ter inventado a fala, mas não teria sido tão feliz. Descontente com ela, desdenhou-a, tem maneiras mais vivas para se expressar. Se a jovem, que com tanto prazer delineia a efígie de seu amado, lhe dissesse coisas, que sons teria empregado para traduzir esse movimento do pincel? Nossos gestos não significam mais do que a nossa inquietude natural. Aqui a nota do autor, ou mais precisamente do tradutor. Trata-se da diferença entre gesto e gesticulação. O primeiro, signo de síntese, a segunda, recurso de análise. Essa diferença equivale à distinção entre o hieróglifo e a escrita alfabética, estabelecida por Rousseau mais à frente. Compare-se a Condillac, Ensaio sobre a Origem dos Conhecimentos Humanos, de 1746, parte 2. Tradução Pedro Paulo Pimenta, São Paulo, Unesp. E Diderot, Carta sobre os Surdos Mudos, de 1753. Tradução de Magnólia da Costa Santos, São Paulo, Nova Alexandria, 1993. E aqui essa tradução aqui do Ensaio sobre a Origem das Línguas é de... A tradução é de Pedro Paulo Pimenta, tradução em notas. Ok? Então, ok. Nossos gestos não significam mais do que a nossa inquietude natural. Não é deles que falarei. Os europeus são os únicos que gesticulam enquanto falam. Dir-se-ia que a força inteira de sua língua se encontra em seus braços. Acrescentam a ela a dos pulmões, mas tudo isso não lhes serve para muita coisa. Enquanto um franco, para dizer muitas palavras, debate-se violentamente, agita todo o corpo, um turco tira o cachimbo da boca por um instante, pronuncia 2 palavras a meia voz e impõe-se com uma sentença. Quando aprendemos a gesticular, esquecemos a arte das pantomimas, pela mesma razão que, com tantas belas gramáticas, não entendemos melhor os símbolos dos egípcios.
O que os antigos diziam com mais vivacidade não era exprimido em palavras, mas em signos. Eles não o diziam, mostravam-no. Se abrides a história antiga, vereis que ali não faltam maneiras de argumentar para os olhos e que o efeito destas é sempre mais certeiro que o de qualquer discurso que pudesse ser posto em seu lugar. Oferecido antes que se fale, o objeto agita a imaginação, excita a curiosidade, mantém o espírito em suspenso à espera do que está para ser dito. Pude observar que os provençais e os italianos, para os quais o gesto costuma preceder o discurso, encontraram assim um meio mais adequado e mais prazeroso para serem ouvidos. No entanto, a linguagem mais enérgica é aquela em que o signo disse tudo, antes que se tenha falado. Tarquínio, Trasíbulo decepando os botões de papoula, Alexandre estampando seu selo na boca de um favorito, Diógenes caminhando diante de Zenão, todos eles não falam melhor do que com palavras? Ver Tito Livio, História de Roma, tradução Paulo Marcos Peixoto, Palmap. Heródoto, Histórias, Maria Helena da Rocha Pereira. Diógenes Laércio, Vida e Doutrinas dos Filósofos Ilustres. No entanto, a linguagem mais enérgica é aquela em que o signo disse tudo, antes que se tenha falado. Tarquínio, Trasíbulo decepando os botões de papoula, Alexandre estampando seu selo na boca de um favorito, Diógenes caminhando diante de Zenão. Todos eles não falam melhor do que com palavras? Que circuitos de palavras poderiam expressar tão bem as mesmas ideias? Dario, em missão com seu exército na Sítia, recebe da parte do rei dos citas uma rã, um pássaro, um rato e 5 flechas. O arauto aceita o presente em silêncio e retorna ao acampamento. A terrível advertência foi compreendida e Dario tratou de retornar ao seu país como pôde e o mais rapidamente possível. Se esses signos fossem substituídos por uma carta, quanto mais ameaçadora ela fosse, menos assustadora seria. Não passaria de uma fanfarronice da qual Dario só poderia rir. O levita de Efraim, quando quis vingar a morte de sua mulher, não se dirigiu por escrito aos tribunos de Israel. Dividiu o corpo em 12 partes e enviou cada uma a um deles. Diante dessa terrível visão, eles acudiram às armas, gritando em uníssono: Não! Nunca algo assim aconteceu em Israel, dos dias em que nossos pais deixaram o Egito até hoje. E a tribo de Benjamim foi exterminada. Em nossos dias, o caso, transformado em acusações, defesas, discussões, talvez mesmo em anedota, arrastar-se-ia infindavelmente, e o mais horrendo dos crimes permaneceria sem punição. Só restaram 600 homens, nenhuma de suas mulheres ou de seus filhos. Juízes 19, 30. Aqui a nota do autor. Ao retornar da lavoura, o rei Saul esquartejou os bois que puxavam o arado e utilizou semelhante signo para que Israel marchasse em socorro da cidade de Jabes. Aqui, Samuel 1, 11, versículos 5 a 10, tá? Ao retornar da lavoura, o rei Saul esquartejou os bois que puxavam o arado e utilizou semelhante signo para que Israel marchasse em socorro da cidade de Jabes. Quando mostravam ao povo objetos sensíveis, os profetas dos judeus, os legisladores gregos, falavam melhor através deles do que se o fizessem com longos discursos. E a maneira como, no relato de Ateneu, o orador Hipérides obtém a absolvição da cortesã Flinéia sem alegar uma só palavra em sua defesa. É também uma eloquência muda, cujo efeito não é raro em todos os tempos. Eloquência muda, cujo efeito não é raro em todos os tempos. Aqui, Sexto Empírico contra os Matemáticos 2,65.
Quintiliano, instituições oratória. Ok? Também aqui. Assim fala-se aos olhos bem melhor que aos ouvidos. Não há quem não possa sentir a verdade do juízo de Horácio a esse respeito. Horácio, Arte Poética, aqui. Segnius irritant animus demissa per aurem. Quamquae sunt oculis subiecta fidelibus, et quae ipse sibi tradit spectator. Aqui, Segnius irritant animus demissa per aurem, quamquae sunt oculis subiecta fidelibus, et quae ipse sibi tradit spectator. O que se transmite pelo ouvido excita mais debilmente o espírito do que aquilo que se põe diante dos olhos fidedignos e que o espectador sente por si. O que se transmite pelo ouvido excita mais debilmente o espírito do que aquilo que se põe diante dos olhos fidedignos e que o espectador sente por si. Okay. Vê-se mesmo que os discursos mais eloquentes são aqueles que encetam mais imagens, e os sons nunca têm tanta energia como quando surtem o efeito de cores. Os sons nunca têm tanta energia como quando surtem o efeito de cores. Mas se o que está em questão é comover o coração e inflamar as paixões, tudo muda de figura. A impressão sucessiva do discurso, que atinge com golpes reiterados, vos incita a uma emoção bem diferente da presença do próprio objeto, onde tudo se vê à primeira vista. Suponde uma situação de dor que conheceis perfeitamente. Ao ver a pessoa aflita, dificilmente sereis comovidos até o pranto. Dai-lhe, porém, um tempo para dizer tudo o que sente, e logo estareis imersos em lágrimas. É exatamente assim que as cenas da tragédia surtem efeito. A pantomima, por si só, sem discurso, deixar-vos-á quase tranquilos. O discurso sem gesto arrancará lágrimas de vosso peito. Expliquei em outra parte porque os males fingidos nos tocam bem mais do que os verdadeiros. Soluça diante de uma encenação trágica quem nunca sentiu piedade por um infeliz qualquer. A invenção do teatro é admirável, permite ao nosso amor próprio orgulhar-se de todas as virtudes que nunca tivemos. Ver carta d'Alembert neste volume, página 380, notas do autor. A pantomima por si só, sem discurso, deixar-vos-á quase tranquilos. O discurso sem gesto arrancará lágrimas de vosso peito. As paixões têm seus gestos, mas têm também seus acentos. E esses acentos que nos fazem estremecer, esses acentos de cuja voz não podemos nos esquivar, penetram através do órgão vocal até o fundo do coração, levando consigo à nossa revelia os movimentos que as arrancarão de nosso peito e nos farão sentir o que escutamos. Concluamos que os signos visíveis tornam a imitação mais exata, mas os sons são melhores para excitar o interesse. Os signos visíveis tornam a imitação mais exata, mas os sons são melhores para excitar o interesse. Rousseau introduz aqui o acento natural, que praticamente corresponde à melodia. Após a formação das línguas, terá equivalência no acento retórico e no acento musical, porém não no prosódico. Vem mais à frente o capítulo 7. O verbete acento do Dicionário de Música, de 1767, de Rousseau, traz a seguinte definição. Chama-se assim, segundo a acepção mais geral, a toda modificação da voz falada na duração ou no tom das sílabas e das palavras com as quais o discurso é composto, o que mostra uma relação muito precisa entre os dois usos dos acentos e as duas partes da melodia, quais sejam o ritmo e a entonação. Há tantos acentos diferentes quantas maneiras de modificar assim a voz, e há tantos gêneros de acentos quantas causas gerais dessas modificações.
Tradução, Fábio Stiltiges e Azóshima. Stiltiges e Azóshima. Stiltiges e Azóshima. E mais adiante o capítulo 12 da melodia. Aqui. As paixões têm seus gestos, mas têm também seus acentos. E esses acentos que nos fazem estremecer, esses acentos de cuja voz não podemos nos esquivar, penetram através do órgão vocal até o fundo do coração, levando consigo à nossa revelia os movimentos que as arrancarão de nosso peito e nos farão sentir o que escutamos. Concluamos que os signos visíveis tornam a imitação mais exata, mas os sons são melhores para excitar o interesse. O que me leva a pensar que, se só tivéssemos necessidades físicas, poderíamos muito bem nunca ter falado e nos entenderíamos perfeitamente com a língua do gesto. Poderíamos ter estabelecido sociedades pouco diferentes das atuais, ou então que caminhassem melhor rumo à sua finalidade. Poderíamos ter instituído leis, escolhido chefes, inventado artes, estabelecido o comércio. Poderíamos, em suma, ter feito quase tantas coisas quanto fizemos com o auxílio da fala. A língua epistolar dos salames transmite os segredos da galanteria oriental nos haréns mais bem vigiados, sem o receio de provocar o ciúme do grão-senhor. Os salames são multidões de coisas das mais comuns, como uma laranja, uma fita, um pedaço de carvão, etc., cujo envio implica um sentido conhecido por todos os amantes nos países no sentido de regiões em que essa língua é utilizada. Notas do autor. Os modos que serviam a este entendiam-se entre si, e tudo lhes era dito por signos, tão bem quanto poderia lhes ser dito pelo discurso. O senhor Pereira e os que, como ele, ensinam os mudos não somente a falar, como também a saber o que dizem, são obrigados a lhes ensinar antes outra língua, não menos complicada, com o auxílio da qual possam fazer com que compreendam a primeira. O senhor Pereira, José Rodrigo Pereira, 1711-1780, judeu português, estabeleceu e dirigiu em Paris uma escola de instrução de surdos mudos. Jean Chardin, Journal de Voyage em Ampesse, 1686. Chardin conta que nas Índias os corretores se dão as mãos uns aos outros e, modificando o toque de uma maneira que ninguém mais percebe, tratam assim publicamente, porém em segredo, de todos os seus negócios, sem dizer uma única palavra. Supone que esses corretores fossem cegos, surdos e mudos, eles continuariam se entendendo entre si. Isso mostra que, dos dois sentidos através dos quais atuamos, um apenas já seria suficiente para que formássemos uma linguagem. Parece ainda, pelas mesmas observações, que a invenção da arte de comunicar as nossas ideias depende menos dos órgãos que nos servem nessa comunicação do que de uma faculdade própria ao homem, que o leva a empregar tais órgãos para esse uso e em virtude da qual, mesmo que ele não os tivesse, empregaria outros para o mesmo fim. Dai ao homem uma organização tão grosseira quanto quiserdes, sem dúvida ele adquirirá menos ideias, mas se entre ele e o seu semelhante houver um meio de comunicação qualquer, por meio do qual um possa atuar e o outro sentir, eles chegarão a comunicar, enfim, todas as ideias que lhes ocorrem. Para essa comunicação, os animais dispõem de uma organização mais do que suficiente, mas nenhum deles chega a utilizá-la com esse fim. Eis ao que me parece uma diferença bem característica. Animais que trabalham e vivem em comunidade, como os castores, as formigas, as abelhas, têm uma língua natural para se comunicar entre si, disso eu não duvido.
Inclusive, há motivos para crer que a língua dos castores e a das formigas estaria nos gestos e falaria somente aos olhos. De toda forma, justamente pelo fato de serem naturais, essas línguas não são adquiridas. Os animais que falam uma língua desse feitio a possuem desde o nascimento. Todos os da sua espécie possuem-na igualmente, e por toda parte ela é a mesma. Não a alteram nem realizam um menor progresso em seu uso. A língua de convenção é exclusivamente humana. Isso explica porque o homem realiza progressos para o bem ou para o mal, e os animais não. Essa distinção pode nos levar longe. Costuma-se explicá-la pela diferença entre os órgãos, mas não sei ao certo se essa explicação é mesmo verdadeira. Para a discussão em torno da racionalidade e da sensibilidade dos animais, ver discurso sobre a desigualdade, primeira parte, Condillac, Traité des Animaux, 1746, Buffon, Discurso sobre a natureza dos animais, 1751, em História Natural, tradução de Ana Carolina Soliva, et al., São Paulo, Unesp, 2019, e Georges Leroy, Lettres sur les animaux, 1768. Ver Condillac, Ensaio sobre a origem dos conhecimentos humanos, Off City e Adam Smith, Consideração sobre a formação primeira da linguagem em ensaios filosóficos. Consideração sobre a formação primeira da linguagem em ensaios filosóficos. Tradução Alexandre Amaral e Pedro Galé, São Paulo, Unesp, 2019. Aqui o capítulo 2. Que a invenção primeira da fala não veio das necessidades, mas das paixões. Que a invenção primeira da fala não veio das necessidades, mas das paixões. Presume-se assim que as necessidades ditaram os primeiros gestos e as paixões arrancaram as primeiras vozes. Acompanhando os vestígios dos fatos e tendo em vista essa distinção, talvez fosse preciso raciocinar sobre a origem das línguas de modo inteiramente diferente do que foi feito até hoje. O gênio das línguas orientais, as mais antigas que conhecemos, desmente de modo absoluto a marcha didática que se imagina em sua composição. Essas línguas não têm nada de metódico ou de razoado, são vivas e figuradas. Fez-se da linguagem dos primeiros homens línguas de geômetras, e vemos que foram línguas de poetas. Deve ter sido assim. Não se começou por raciocinar, mas por sentir. Alega-se que os homens teriam inventado a palavra para expressar suas necessidades. Essa opinião parece-me insustentável. O efeito natural das primeiras necessidades foi afastar os homens, não os aproximar. Isso foi necessário para que a espécie se espalhasse e a terra fosse prontamente povoada. Do contrário, o gênero humano teria se confinado a um canto do mundo e todo o resto permaneceria deserto. Do que se segue, é claro que a origem das línguas não se deve em absoluto às primeiras necessidades dos homens. Seria impossível que da causa que os separa viesse um meio que os reúne. Mas então onde estaria essa origem? Nas necessidades morais, nas paixões. Todas as paixões aproximam os mesmos homens que são forçados a se afastar pelo imperativo da busca pela sobrevivência. Não foram a fome ou a sede, mas o amor, o ódio, a piedade, a cólera que arrancaram deles as primeiras vozes. Os frutos não escapam de nossas mãos. Podemos nos alimentar sem falarmos. Persegue-se em silêncio a presa que se quer capturar. Porém, para comover um jovem coração, para repelir um agressor injusto, a natureza dita acentos, gritos, gemidos. Essas são as mais antigas palavras inventadas, e por isso as primeiras línguas foram constantes e apaixonadas antes de serem simples e metódicas. Tudo isso é verdadeiro, mas não sem distinção, como mostro a seguir. Porém, para comover um jovem coração, para repelir um agressor injusto, a natureza dita acentos, gritos, gemidos.
Essas são as mais antigas palavras inventadas, e por isso as primeiras línguas foram cantantes e apaixonadas antes de serem simples e metódicas. Tudo isso é verdadeiro, mas não sem distinção, como mostro a seguir. Para a definição desse sentimento peculiar, que não é religioso, mas vizinho da comiseração, veio o discurso sobre a desigualdade. Nota O, neste volume, página 279. Capítulo 3. Que a primeira linguagem deve ter sido figurada. Como as paixões foram os primeiros motivos que levaram o homem a falar, suas primeiras expressões foram tropos. Tropos são as figuras por meio das quais uma palavra é tomada com uma significação que não é precisamente o seu significado próprio. Dumassé, Traité de Tropes, 1729. Dumassé, Traité de Tropes, 1729. Como as paixões foram os primeiros motivos que levaram o homem a falar, suas primeiras expressões foram tropos. A linguagem figurada foi a primeira a nascer, o sentido próprio foi encontrado por último. Só se chamavam as coisas por seus verdadeiros nomes quando elas eram vistas sob a verdadeira forma. De início só se falava poeticamente. Muito tempo depois é que se tratou de raciocinar. Sei bem que a esta altura o leitor me interromperá e perguntará como uma expressão pode ser figurada antes de ter um sentido próprio, posto que a figura consiste na transferência de sentido. Reconheço que é assim, mas, para compreender o que digo, basta substituir a ideia de que a paixão nos apresenta pela palavra que transpomos. Pois se transpomos palavras é porque também transpomos ideias. De outro modo, a linguagem figurada não significaria nada. Responderei por isso com um exemplo. Um homem selvagem que deparasse com outro se sentiria de início apavorado. Seu pavor os mostraria como maiores e mais fortes do que ele mesmo, o que o levaria a dar-lhes o nome de gigantes. Após muitas experiências similares, ele reconheceria que esses pretensos gigantes não são nem maiores nem mais fortes do que ele, e que sua estatura simplesmente não convém à ideia que de início ligara à palavra gigante. Inventaria então outro nome comum a eles e a si mesmo, por exemplo, o nome de homem, e deixaria o nome de gigante para o falso objeto que o impressionara em sua ilusão. Eis como a palavra figurada nasce antes da palavra própria, pois a paixão fascina os nossos olhos, e a primeira ideia que ela nos oferece não é a da verdade. O que eu disse a respeito de palavras e nomes vale sem exceção para o torneamento das frases. Assim como a imagem ilusória oferecida pela paixão mostra-se primeiro, a linguagem que corresponde a ela foi também a primeira a ser inventada. Tornou-se em seguida metafórica, quando o espírito esclarecido, reconhecendo o erro inicial, passou a empregar sempre as mesmas expressões para as paixões correspondentes que as haviam produzido. Capítulo 4. Dos caracteres distintivos da primeira língua e das mudanças que ela deve ter sofrido. Dos caracteres distintivos da primeira língua e das mudanças que ela deve ter sofrido. Os sons simples deixam naturalmente a garganta e a boca abre-se mais ou menos também naturalmente, mas as modificações da língua e do palato que permitem a articulação da voz exigem atenção e exercício, e não podem ser feitas sem que se queira fazê-las. As crianças devem aprendê-las, e muitas só chegam a elas com dificuldade. Em todas as línguas, as exclamações mais vivas são inarticuladas, os gritos e os gemidos são vozes simples, e os mudos, vale dizer, os surdos, emitem apenas sons inarticulados.
O padre Lamy chega a ser da opinião de que os homens não teriam como inventar outros sons além desses, se Deus não os tivesse ensinado a falar. Rhétorique ou l'art de parler, sexta edição, 1737, prefácio, Bernard Lamy. As articulações são em pequeno número, os sons são em número infinito, os acentos que os marcam também podem se multiplicar infinitamente. Todas as notas musicais são acentos. É verdade que, na fala, não temos mais do que 3 ou 4 acentos, mas os chineses têm muitos mais, embora, em compensação, tenham menos consoantes. A essa fonte de combinações acrescentai tempos ou quantidade, e tereis não só mais palavras, como também mais sílabas diversificadas do que seria necessário à mais rica das línguas. Não duvido que, independentemente do vocabulário e da sintaxe, a primeira língua, se ela ainda existisse, teria preservado os caracteres originais que a distinguiriam das demais. Não só todas as locuções dessa língua seriam em imagens, sentimentos e figuras, como sua parte mecânica responderia ao objetivo primeiro de apresentar aos sentidos, bem como ao entendimento, as impressões quase inevitáveis da paixão que se quisesse comunicar. Como as vozes naturais são inarticuladas, as palavras teriam poucas articulações. Algumas consoantes interpostas, suprimindo o hiato entre as articulações da voz, seriam suficientes para torná-las fluidas e fáceis de pronunciar. Em compensação, os sons seriam bastante variados e a diversidade dos acentos multiplicaria as mesmas vozes. A quantidade e o ritmo seriam novas fontes de combinações, de sorte que as vozes, os sons, o acento e o número, que pertencem à natureza, deixariam pouco a ser feito pelas articulações que pertencem à convenção, e cantar-se-ia em vez de se falar. A maior parte dos radicais seria ou sons imitativos ou acentos de paixões ou efeito de objetos sensíveis. A onomatopeia seria usada continuamente. Essa língua teria muitos sinônimos para expressar o mesmo ser em diferentes relações. Teria poucos advérbios e palavras abstratas para expressar essas mesmas relações. Disse que o árabe tem mais de 1000 palavras diferentes para dizer um camelo, mais de 100 para um gládio, e assim por diante. Notas do autor. Essa língua teria muitos sinônimos para expressar o mesmo ser em diferentes relações. Teria poucos advérbios e palavras abstratas para expressar essas mesmas relações. Teria muitos aumentativos, diminutivos, palavras compostas e partículas expletivas para dar cadência aos períodos e equilíbrio às frases. Teria muitas irregularidades e anomalias, negligenciaria a analogia gramatical para ater-se à eufonia, ao número e à harmonia, à beleza dos sons. Em vez de argumentos, teria sentenças, persuadiria sem convencer e pintaria sem raciocinar. Seria semelhante à língua chinesa sob certos aspectos, à grega sob outros, à árabe sob outros ainda. Se compreenderdes todas essas ideias em cada uma das ramificações, vereis que o crátilo de Platão não é tão ridículo quanto parece. O crátilo de Platão. Capítulo 5 da escrita. Quem quer que estude a história e o progresso das línguas verá que, quanto mais monótonas as articulações da voz se tornam, mais as consoantes se multiplicam e mais os acentos, que desaparecem, e as quantidades que se equalizam são supridos por combinações gramaticais e por novas articulações. Essas mudanças, todavia, só ocorrem por força do tempo. Conforme crescem as necessidades, os negócios públicos se complicam, as luzes se disseminam, o caráter da linguagem se altera e ela se torna mais justa e menos apaixonada,
os sentimentos são substituídos pelas ideias, não se fala mais ao coração, e sim à razão. Por isso o acento extingue-se, a articulação distende-se, a língua torna-se mais exata, mais clara, porém mais lânguida, mais surda e mais fria. Parece-me um progresso inteiramente natural. Outro meio para comparar as línguas e julgar sua antiguidade é a escrita, em razão inversa à perfeição dessa arte. Quanto mais grosseira a escrita, mais antiga a língua. A primeira maneira de escrever é pintando-se não os sons, mas os próprios objetos, seja diretamente como faziam os mexicanos, seja através de figuras alegóricas, como fizeram os egípcios. Esse estado corresponde à língua apaixonada e já pressupõe alguma sociedade, além de necessidades geradas pelas paixões. A segunda maneira é representar as palavras e as proposições por meios de caracteres convencionais, o que só pode ser feito quando a língua estiver completamente formada e um povo inteiro estiver unido por leis comuns, pois há então uma dupla convenção. Assim é a escrita dos chineses, que de fato pinta os sons e fala para os olhos. Pinta os sons e fala para os olhos. A terceira maneira é decompor a voz falante em determinado número de partes elementares, vocais ou articuladas, com as quais é possível formar todas as palavras e sílabas imagináveis. Essa maneira de escrever, que é a nossa, deve ter sido imaginada por povos de comerciantes, que ao viajarem por muitos países e terem de falar muitas línguas, foram forçados a inventar caracteres que pudessem ser comuns a todas elas. Não se trata tanto de pintar a fala quanto de analisá-la. Essas três maneiras de escrever correspondem exatamente aos três estados diversos sob os quais se podem considerar os homens reunidos em nações. A pintura dos objetos convém aos povos selvagens, os signos das palavras e das proposições aos povos bárbaros, o alfabeto aos povos policiados. Veja o discurso sobre a desigualdade, nota O, neste volume. Página 279, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, 279. É mesmo nota hora, tá certo. Ok. Essas três maneiras de escrever correspondem exatamente aos três estados diversos sob os quais se podem considerar os homens reunidos em nações. A pintura dos objetos convém aos povos selvagens, os signos das palavras e das proposições aos povos bárbaros, o alfabeto aos povos policiados. Portanto, não se deve pensar que esta última invenção provaria que o povo inventor é o mais antigo. Ao contrário, é provável que o povo que a tenha encontrado tivesse em vista uma comunicação mais fácil com povos que falavam outras línguas, pelo menos tão antigos quanto eles, mas que poderiam muito bem ser ainda mais ancestrais. O mesmo não se pode dizer dos dois outros métodos. Reconheço, no entanto, que, se nos ativermos à história e aos fatos conhecidos, a escrita pelo alfabeto parece remontar até tão longe como qualquer outra. Não surpreende que nos faltem registros de tempos em que não se escrevia. É pouco verossímil que os primeiros que quiseram decompor a fala em signos elementares tenham desde o início estabelecido divisões muito exatas. Quanto mais tarde se deram conta da insuficiência de sua análise, uns, como os gregos, multiplicaram os caracteres do alfabeto, outros contentaram-se em variar o sentido e o som com posições ou combinações diferentes. Parecem ter sido gravadas assim as inscrições das ruínas de Persépolis, cujos éctipos Chardin traçou. 26. Jean Chardin, Journal de Voyage em Perse, 1686, capítulo 8.
páginas 322 e 323. Não se distinguem ali mais do que duas figuras ou caracteres com diversas grandezas e em diferentes posições. Há quem se admire de Chardin que duas figuras possam compor tantas letras. De minha parte, não vejo motivo para espanto, pois as letras de nosso alfabeto, que são em 23, são compostas por apenas duas linhas, a reta e a circular. Vale dizer que, com um C e um I, se fazem todas as letras que compõem nossas palavras. Essa língua desconhecida, de uma antiguidade quase inacreditável, deveria, contudo, estar bem formada nessa data, a julgar pela perfeição das artes declarada na beleza dos caracteres e nos admiráveis monumentos em que essas inscrições são encontradas. Não se distinguem ali mais do que duas figuras ou caracteres, com diversas grandezas e em diferentes posições. Essa língua desconhecida, de uma antiguidade quase inacreditável, deveria, contudo, estar bem formada nessa data, a julgar pela perfeição das artes declarada na beleza dos caracteres e nos admiráveis monumentos em que essas inscrições são encontradas. Não sei porquê, mas essas ruínas impressionantes mal são mencionadas por outros autores. Quando leio a descrição de Chardin, é como se fosse transportado para outro mundo, como se tudo isso inflamasse o pensamento. A arte de escrever não tem a ver com a arte de falar. Ela responde a necessidades de outra natureza que nascem cedo ou tarde dependendo de certas circunstâncias que, na verdade, são independentes da antiguidade dos povos e podem nunca ter existido, mesmo em nações muito antigas. Ignora-se por quantos séculos a arte dos hieróglifos foi talvez a única escrita dos egípcios, e está provado que essa escrita pode ser suficiente para um povo policiado, por exemplo, os mexicanos, que tinham uma escrita ainda menos cômoda que a dos egípcios. Aqui, uma nota lá de cima, da 28, é declarada na beleza dos caracteres. Esse caractere parece muito belo e não tem nada de confuso ou bárbaro. Dir-se-ia que suas letras teriam sido douradas, pois muitas delas são assim, principalmente as maiúsculas, em que se detecta ainda a presença do ouro, e é certamente algo admirável e mesmo inconcebível que ao longo de tantos séculos o ar não tenha corroído esse dourado. De resto, não espanta que nenhum douto de qualquer parte do mundo jamais tenha compreendido o que fosse a respeito dessa escrita, pois ela não se aproxima sob nenhum aspecto de nenhuma outra escrita que conheçamos, enquanto as demais escritas hoje conhecidas, exceto pela chinesa, têm afinidade recíproca e parecem oriundas da mesma fonte. O que é realmente espantoso é que os guebros, descendentes dos antigos persas, que conservaram e perpetuaram a religião destes, não conhecem tais caracteres melhor do que nós, e além disso, não há nenhuma semelhança entre estes e os que eles adotam. Do que se segue que os caracteres de Persépolis ou são cabalísticos, o que não procede, posto que se encontram por toda parte em edifícios públicos e não há outro gravado pelo mesmo cinzel, ou são tão antigos que não ousaríamos dizer sua origem. Com base nessa passagem, Chardin sugere que, ao tempo de Ciro e dos magos, esse caractere já estava esquecido e era tão pouco conhecido como hoje. Notas do autor. A arte de escrever não tem a ver com a arte de falar. Ela responde à necessidade de outra natureza, que nascem cedo ou tarde, dependendo de certas circunstâncias, que na verdade são independentes da antiguidade dos povos e podem nunca ter existido, mesmo em nações muito antigas. Ignora-se por quantos séculos a arte dos hieróglifos foi talvez a única escrita dos egípcios, e está provado que essa escrita pode ser suficiente para um povo policiado, por exemplo, os mexicanos, que tinham uma escrita ainda menos cômoda que a dos egípcios.
Comparando-se o alfabeto copta com o alfabeto siríaco, infere-se sem dificuldade que um veio do outro, e não surpreende que o último seja o original, mesmo que o povo mais moderno tenha a esse respeito instruído o mais antigo. É claro também que o alfabeto grego veio do alfabeto fenício, e não poderia ser diferente. Que Cadmo ou qualquer outro o tenha trazido da Fenícia, em todo caso é certo que os gregos não o buscaram, e os fenícios o trouxeram por conta própria. Heródoto, Histórias. Pois dentre os povos da Ásia e da África, foram eles os primeiros e praticamente os únicos a ter comércio na Europa, e frequentavam muito mais os gregos do que estes os frequentavam, o que em hipótese alguma prova que o povo da Grécia não é tão antigo quanto o da Fenícia. Considero os cartagineses como fenícios, pois Cartago era uma colônia de Tiro. Notas do autor. De início, os gregos adotaram não somente os caracteres dos fenícios, como também a direção de suas linhas, da direita para a esquerda. Em seguida, passaram a escrever em sulcos, quer dizer, indo da esquerda para a direita e em seguida da direita para a esquerda, alternadamente. Pausanias, Arcádia, descrição da Grécia. 5:17. A escrita por sulcos é dita em grego bustrofedon. Os primeiros latinos também escreviam assim, de onde, segundo Mário Vitorino, se origina a palavra versus. Ars Grammatica, Verisidório de Sevilha, etimologiarum. Por fim, passaram a escrever como fazemos hoje, começando cada linha da esquerda para a direita. Esse progresso não tem nada de natural. A escrita por sulcos é incontestavelmente a de mais fácil leitura. Surpreende que não tenha sido adotada com o advento da impressão. Por ser difícil de escrever à mão, deve ter sido abolida quando os manuscritos se proliferaram. Embora o alfabeto grego seja oriundo do alfabeto fenício, não se segue de modo algum que a língua grega resulte da língua fenícia. Uma proposição não tem a ver com a outra. Ao que tudo indica, a língua era muito antiga na Grécia, mas a arte de escrever era recente e permanecia imperfeita. Até o cerco de Troia, os gregos contavam com apenas 16 letras. Se tanto, disse que muito depois Palamedes acrescentou 4 e Simônides as 4 restantes. Já o latim, ao contrário, por ser uma língua mais moderna, teve um alfabeto completo quase que desde o nascimento, embora os primeiros romanos não tenham se servido dele, como indica o fato de só terem começado a escrever a própria história bem mais tarde. Marcavam os lustros com pregos. De resto, não existe uma quantidade absolutamente determinada de letras ou de elementos da fala, que podem ser em maior ou menor número, dependendo da língua e das diversas modificações dadas às vogais e às consoantes. Enganam-se os que não contam mais do que 5 vogais. Os gregos escreviam 7, os primeiros romanos 6, os senhores de Port Royal têm 10, os senhores do Cor 17. E não estou certo de que não teríamos grandes vantagens se o hábito tivesse tornado o ouvido mais sensível e a boca mais exercitada para as diversas modificações de que elas são suscetíveis. Os gregos escreviam 7, os primeiros romanos 6, os senhores de Port Royal têm 10, o senhor Duclo 17. E não estou certo de que não teríamos grandes vantagens se o hábito tivesse tornado o ouvido mais sensível e a boca mais exercitada para as diversas modificações. E não estou certo de que não teríamos grandes vantagens se o hábito tivesse tornado o ouvido mais sensível e a boca mais exercitada para as diversas modificações de que elas são suscetíveis. Em proporção à delicadeza do órgão da voz,
há mais ou menos modificações entre o A agudo e o O grave, entre o I e o O E aberto, entre o I e O e o E aberto, entre o I e o E aberto, etc. É o que cada um pode experimentar por si mesmo se passar de uma vogal para outra, a outra com voz contínua e nuançada, pois se podem fixar mais ou menos nuances e marcá-las com caracteres particulares, conforme tenhamos, por força do hábito, adquirido maior ou menor sensibilidade a elas, e esse hábito depende das espécies de articulação vocal em uso na língua em que a voz insensivelmente se formou. O mesmo pode ser dito praticamente sem alteração das letras articuladas ou consoantes, mas a maioria das nações não procedeu assim. Tomaram o alfabeto umas das outras e representaram com os mesmos caracteres vozes e articulações muito diferentes entre si. O que faz com que, por mais exata que seja a ortografia, soe sempre ridícula a leitura de algo escrito em língua estrangeira, a não ser que se tenha extensa prática em seu uso. A escrita que parece vir fixar a língua é precisamente o que a altera. Ela muda não as suas palavras, mas o seu gênio. Substitui a expressão pela exatidão. Quando se fala, traduzem-se sentimentos, quando se escreve, ideias. Quem escreve é obrigado a tomar as palavras na acepção comum. Quem fala varia as acepções pelos tons e as determina como quiser. Menos constrangido a ser claro, dá mais vazão à força que elas têm, e é impossível que uma língua que se escreve mantenha por muito tempo a mesma vivacidade da que somente é falada. O que se escreve são as vozes, não os seus sons. Ora, numa língua acentuada, os sons, os acentos, as inflexões de toda espécie é que respondem pela grande energia da linguagem e tornam uma frase de resto comum apropriada unicamente ao lugar em que ela se encontra. Ora, numa língua acentuada, os sons, os acentos, as inflexões de toda espécie é que respondem pela grande energia da linguagem e tornam uma frase de resto comum apropriada unicamente ao lugar em que ela se encontra. Os meios escolhidos para suprir esse efeito distendem, alongam a língua escrita e, ao passarem dos livros para o discurso, enervam a própria fala. Ao dizermos tudo como se escrevêssemos, não fazemos mais do que ler ao falar. Aqui é a nota, ele diz aqui, né? Os gregos escreviam 7, os primeiros romanos 6. Aqui. O vocales quas Graeci septem, Romulus sex, usus posterior quinque, commemorati, e velut Graeca rejecta. As vogais em grego eram em número de 7, Rômulo conta 6, e mais tarde o uso só menciona 5, tendo sido rejeitado o Y por ser grego. Marcianus, Capella, De Nuptiis Philologiae et Mercurii, livro 3. De Nuptiis Philologiae et Mercurii. Vocales quas Graeci septem, Romulus sex, usus posterior quinque commemorati, e velut Graeca rejecta. As vogais em grego eram em número de 7. Rômulo conta 6 e mais tarde o uso só menciona 5, tendo sido rejeitado o Y por ser grego. Marcianus Capella, De Nuptiis Philologiae et Mercurii, livro 3. O melhor dentre esses meios e que não tem esse defeito seria a pontuação se ela fosse menos imperfeita, porque, por exemplo, não temos ponto vocativo. Nosso ponto de interrogação seria bem menos utilizado, pois pela própria construção ver-se-ia se se interroga ou não. Ao menos em francês, venez-vous e vous venez não são a mesma coisa. Vireis e vireis. Vireis e vireis.
Mas como distinguir por escrito um homem que nomeamos de um homem que chamamos? É um equívoco real que o ponto vocativo teria suprimido. Outro equívoco ocorre a propósito da ironia que o acento por vezes escamoteia. Notas do autor. Aqui terminamos o capítulo 5, né? Vamos continuar o capítulo 6. Vamos continuar na próxima leitura, certo? Capítulo 6.